Paz seja com todos. Hoje nós vamos entender com quem Jacó lutou em Gênesis capítulo 32. Deixe o like para ajudar na divulgação do vídeo e vamos ao estudo. E Jacó ficou sozinho, então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Em algumas versões fala veio um homem, em outras um varão. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que ele deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse: "Deixe-me ir, pois o dia já desponta." Mas Jacó lhe respondeu: "Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes." O homem lhe perguntou: "Qual é o seu nome?" "Jacó", respondeu ele. Então disse o homem: "Seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu." Prosseguiu Jacó: "Peço-te que digas o teu nome." Mas ele respondeu: "Por que pergunta o meu nome?" E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: "Vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada." Ao nascer do sol atravessou Peniel, mancando por causa da sua coxa. Na realidade, ele lutou com um anjo de Deus, conforme confirmado pelo profeta Oséias. No livro de Oséias, capítulo 12, versos 3 e 4, "No ventre da sua mãe segurou o calcanhar de seu irmão. Como homem lutou com Deus. Ele lutou com o anjo e saiu vencedor. Chorou e implorou seu favor. Em Betel encontrou a Deus, que ali conversou com ele." Então a própria Bíblia nos revela que ele lutou com o anjo e saiu vencedor. Um anjo de Deus, é claro. No hebraico consta que Jacó viu a Elohim, que embora seja comumente aplicado ao único e verdadeiro Deus Todo-Poderoso, ocasionalmente aplica-se a juízes, como Êxodo 22:8, chefes, Salmos 82:6, anjos, conforme Salmos 97:7, Moisés, Êxodo 4:16 e 7:1, a casa de Davi em Zacarias 12:8, e até mesmo a deuses estrangeiros em 1 Samuel 5:7 e 1 Reis 18:24. Então vamos à explicação. Qual que é o sentido desta luta de Jacó com um anjo de Deus? O anjo lutou com Jacó, pois o mesmo já havia enviado a mensagem de Deus a Jacó em resposta à sua oração, confirmando as promessas do Eterno de que ele seria abençoado. Porém, o medo, a insegurança, a desconfiança e o costume de lutar pelas bênçãos para ter certeza de que seria abençoado levou Jacó até a lutar com o próprio anjo mensageiro, ou seja, representante que Deus enviou. Jacó chegou ao ponto de agarrar o anjo e não querer mais soltá-lo enquanto não tivesse a certeza de que Deus o abençoaria na empreitada de reencontrar o seu irmão Esaú. A bênção que Jacó exigia do anjo, representante do Deus Altíssimo, não era material, pois ele já era muito rico. Agora, mais maduro, o que Jacó queria era ficar vivo e em paz com seu irmão. Mas a sua consciência pesada o impedia de confiar plenamente em Deus, mesmo após tantas experiências espirituais e provas da misericórdia divina. Na verdade, a maior luta de Jacó era interior, pois, por mais que Deus lhe abençoasse, ele se achava indigno do favor divino em razão de algumas atitudes questionáveis tomadas no passado, como a compra, entre aspas, da primogenitura em Gênesis 25, versos 29 a 34. Ele comprou de Esaú a primogenitura em troca de um ensopado de lentilhas e obtenção da bênção de Isaque, que seria para Esaú em Gênesis 27. Quando, com o auxílio de sua mãe Rebeca, ele se passa por Esaú,
para receber as bênçãos do primogênito. Tanto que o anjo só conseguiu ir embora depois de tocar a sua coxa, o abençoando e ainda mudando o seu nome. Interessante é a razão de o anjo tocar a coxa de Jacó. Em Gênesis 24, versos 1 a 3, observamos que era costume dos homens do povo judeu tocar a coxa um do outro como forma de juramento. Então, nós temos esta passagem aqui. Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor em tudo o abençoara. Disse ele ao servo mais velho de sua casa, que era responsável por tudo quanto tinha: põe a mão debaixo de minha coxa e jure pelo Senhor, os Deus dos céus e da terra, que não buscará mulher para meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou vivendo. Então nós vemos aqui esta forma de juramento colocando a mão debaixo da coxa. A cultura judia diz que, como toda fertilidade sai da coxa do homem, o ato de colocar a mão na coxa significa que o mesmo cumprirá a promessa, pois não vai querer colocar a sua virilidade em risco. Enfim, o anjo colocou a mão na coxa de Jacó como prova de que a bênção subsistia, de que a bênção permanecia válida, confirmando aquilo que Deus outrora prometera, ou seja, que ele seria pai de multidões, mudando o nome dele para Israel. Diante do quebrantamento de Jacó, do arrependimento, e já tendo ele passado por 20 anos de provações com seu tio Labão, Deus fez superabundar a bênção. Enfim, o seu manquejar foi necessário para que ele sempre se lembrasse de que o anjo tocou a sua coxa, confirmando o que Deus prometera. Alguns também interpretam que agora ele estava na total dependência de Deus e não mais poderia fugir de Esaú com as suas próprias pernas. Felizmente, Jacó reencontrou seu irmão e ambos, emocionados, fizeram as pazes, não sendo necessários os presentes, pois Deus já havia mudado o coração de Esaú, o qual havia se tornado um homem muito rico, aceitando os presentes de Jacó somente pela insistência. Deus mais uma vez quis provar para Jacó que não era necessário ele usar a sua riqueza para conseguir perdão, que não era preciso barganhar com seu irmão em troca de perdão. Jacó aprendeu a importância das riquezas espirituais e não materiais, pois de nada adianta ser um homem rico e não ter paz, não ter a consciência limpa. Como lição, somos exortados a vencer os nossos conflitos interiores, a vencer o peso na consciência mediante o arrependimento eficaz, obediência à palavra e mudança de vida. Assim teremos o perdão de Deus por meio dos méritos e do sacrifício de Cristo Jesus, confiando de forma plena no Eterno, mesmo não sendo merecedores de sua graça. Agora nós vamos entrar na questão da teofania. Jacó não viu de fato a face de Deus. Trata-se de uma teofania. Teofania é um termo que significa manifestação de Deus. Quando Deus se manifesta por meio de um enviado, por meio de um mensageiro, um portador da sua palavra. Vemos isto ocorrer em outras passagens bíblicas, entre elas em Juízes, capítulo 13, com os pais de Sansão, por exemplo. Juízes 13, eu vou ler alguns versos para vocês. Verso 3. Certo dia o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz a um filho. Depois nós vemos aqui a partir do 13, o anjo do Senhor respondeu: sua mulher terá que seguir tudo o que lhe ordenei, e passa aqui as instruções. O anjo do Senhor respondeu: se eu ficar não comerei nada, mas se você preparar um holocausto, ofereça-o ao Senhor. Manoá não sabia que ele era anjo do Senhor. Então Manoá perguntou ao anjo do Senhor: qual é o teu nome, para que te prestemos homenagem quando se cumprir a tua palavra?
Ele respondeu: Por que pergunta o meu nome? Meu nome está além do entendimento. Então Manoá apanhou um cabrito e a oferta de cereal e os ofereceu ao Senhor sobre uma rocha. E o Senhor fez algo estranho enquanto Manoá e sua mulher observavam. Quando a chama do altar subiu ao céu, o anjo do Senhor subiu na chama. Vendo isso, Manoá e sua mulher prostraram-se rosto em terra. Como o anjo do Senhor não voltou a manifestar-se a Manoá e a sua mulher, Manoá percebeu que era o anjo do Senhor. Sem dúvida vamos morrer, disse ele à mulher, pois vimos a Deus. Mas sua mulher respondeu: Se o Senhor tivesse a intenção de nos matar, não teria aceitado o holocausto e a oferta de cereal das nossas mãos, nem nos teria mostrado todas essas coisas, nem nos teria revelado o que agora nos revelou. Então ele falou aqui: sem dúvida vamos morrer, pois vimos a Deus. Mas na verdade era uma manifestação de Deus por meio de um representante, de um anjo, de um mensageiro. Não era o próprio Deus aparecendo para eles, por isso que eles não morreram. As Escrituras nos revelam que, 1 João 4,12, ninguém jamais viu a Deus. E João 1,18, Deus nunca foi visto por alguém. Deus falava com Moisés face a face, entre aspas, no sentido da expressão hebraica que significa estar perto, próximo ou ter intimidade. Então a relação de Deus com Moisés era uma relação íntima. Trata-se de falta de equivalência idiomática das expressões do original para outra língua, não sendo literal, pois vemos claramente que Deus cobria a sua face. Então no próprio livro de Êxodo, por exemplo, o Êxodo 33:20, e disse mais: Não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Então nunca nenhum homem viu, nunca nenhum homem descreveu a face de Deus, pois o próprio Deus disse a Moisés: Não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Êxodo 33:23 nós vemos o seguinte: E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Moisés só podia ver a face quando era de um anjo do Senhor representando a Deus. Por exemplo, Atos 7, versos 30 a 32. E, completados 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto do Monte Sinai, numa chama de fogo no meio de uma sarça. Então Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão, e aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida a voz do Senhor, dizendo: Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, e o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava a olhar. Mas aqui nós vemos que o anjo do Senhor se encontrava no Monte Sinai. Algumas vezes nas Escrituras encontramos aparições do Altíssimo, mas nunca incluem descrições das feições do seu rosto. Então a Bíblia ela nunca se contradiz. Deus falou: Não poderás ver a minha face, porquanto nenhum homem verá a minha face e viverá. E mesmo nas descrições que nós temos na Bíblia de aparições do próprio Deus Todo-Poderoso, elas nunca incluem descrições das feições do seu rosto. Ezequiel fala de uma figura resplandecente e diz: Esta era a aparência da glória do Senhor, em Ezequiel 1:28. Daniel viu o ancião de dias no seu trono. Ele fala sobre o trono, a veste branca e até dos cabelos, mas não comenta nada sobre o rosto em Daniel 7:9. O apóstolo João, no livro de Apocalipse, descreve com detalhes a aparência de Jesus, até mencionando os olhos e a boca, mas quando fala do Pai, não inclui nenhuma observação sobre a aparência do rosto. Aqui nós temos as referências. O mesmo ocorre em Isaías 6, quando o profeta menciona o trono de Deus e a orla do seu manto que enchia o templo,
mas não descreve a sua aparência. Com isso, finalizamos mais um estudo para a honra e glória do Criador dos céus e da terra, no qual pudemos esclarecer a questão da luta de Jacó e também o conceito de teofania. Fiquem todos na paz e na proteção do Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.